Anuncia aí pra nós. Pode puxar. Não, mas ele pegaria. Ele pega tudo. Se ele ficar contigo, eu não passo pra ninguém. Tanto faz. Você me curte, você curte. Angélio, tá tranquilo aí? Seu Antônio, pega ali, ó. Não, vai quero... se formatar. Só um minutinho. Angélio, vai direto. Isaac. Beleza? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, aos líderes, o líder do PCdoB, que está aqui, o deputado Orlando Silva, o líder do PDT, que esteve aqui conosco, o deputado André Figueiredo, mas nós tivemos 13 líderes de diferentes partidos que representam um contingente de mais de 310 deputados e deputadas federais que apoiaram este documento que nós trouxemos em mãos para a ministra Carmen Lúcia, pedindo que seja colocado na pauta do Supremo Tribunal Federal o tema relativo ao habeas corpus e também a uma ação direta de constitucionalidade que trata do tema da segunda instância, do cumprimento da execução da pena a partir da segunda instância. Nós entendemos que, para a democracia brasileira, nós entendemos que para o Estado Democrático de Direito não é positivo, não é razoável que nós tenhamos a possibilidade de um julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região de embargos, enquanto aguarda o julgamento de um habeas corpus sem que ele seja levado ao plenário, para que o Supremo Tribunal Federal possa tomar a decisão que entender. Agora, o habeas corpus é uma ação que se utiliza qualquer cidadão diante de uma prerrogativa prevista na Constituição e que deve ser sempre analisado com urgência, com brevidade. E do meu ponto de vista, essa audiência ela foi extremamente esclarecedora. A ministra Carmen Lúcia, em primeiro lugar, ela foi muito tranquila em afirmar que, para que esse habeas corpus seja pautado, basta que o ministro relator leve ele à pauta, leve ele à mesa. Observem os senhores e as senhoras. Foi impetrado o habeas corpus, que deveria ser julgado numa turma. O relator não leva a julgamento na turma e solicita que o tema seja levado ao plenário. E até agora não pediu para o plenário que examine a matéria. Então o habeas corpus era para ser analisado na turma, não foi analisado na turma. É para ser analisado no plenário, mas não será analisado no plenário enquanto o relator não solicitar. Então está sendo violada uma prerrogativa de um direito de cidadania previsto na Constituição. Então nós queremos publicamente solicitar que a Constituição seja observada e que o ministro relator, o mais rapidamente possível, garanta esse direito previsto na Constituição e leve a pauta para que o Supremo Tribunal Federal tome uma decisão. A ministra foi muito clara quando disse, na medida que o relator pedir, imediatamente o habeas corpus será colocado em análise pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Então acho que ela foi esclarecedora, foi importante, e nós temos agora uma posição absolutamente cristalina do que pensa a presidenta do Supremo Tribunal Federal acerca dessa matéria. Mas o ministro Fachin já pediu, ele já liberou para a pauta. O assunto, segundo a presidenta do Supremo Tribunal Federal, à medida que o relator solicitar que ele seja incluído, imediatamente ele será incluído. Eu quero crer que as palavras da presidenta do Supremo Tribunal Federal são verdadeiras. Jamais passaria pela minha cabeça que ela pudesse colocar para nós algo, né, que não fosse exatamente aquilo que prevê o regimento do Supremo. Vocês vão se
E vamos agora aguardar, né, que o ministro relator imediatamente permita que a Constituição seja cumprida, que o direito que está sendo violado de um cidadão seja restaurado e que ele imediatamente, né, faça aquilo que a Constituição determine e coloque na pauta do Pleno do Supremo Tribunal Federal a análise desse habeas corpus. Agora mesmo o presidente do Supremo, o ministro Carmen Lúcia, chegou a declarar que não coloca esse assunto em pauta porque ele foi recentemente, em 2016, já deliberado pelo plenário do Supremo. Como é que o senhor vê uma mudança de posição da presidente? Com todo respeito, a pergunta que o senhor está me fazendo, Sim. ele diz respeito à ação direta de constitucionalidade da OAB. A ministra disse que não pretende colocar em pauta a ação direta de constitucionalidade. Até hoje, eu jamais vi qualquer manifestação da ministra que diga respeito ao habeas corpus. O que nós estamos aqui dizendo é que há uma previsão da Constituição para que o habeas corpus seja uma matéria priorizada, prioritária. Com relação ao tema que você coloca, ele diz respeito a uma outra matéria. Esta depende de pauta, esta depende da presidenta. O habeas corpus não depende dela. O habeas corpus depende de uma iniciativa que deve ser adotada pelo ministro relator. Portanto, se o habeas corpus até agora não foi analisado, é porque o ministro relator até agora não solicitou que ele seja analisado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. Mas na decisão que ele negou a Pretende fazer alguma liminar, ele ação disse que junto ao libera pro relator? plenário. Alguma movimentação com relação ao relator, ir até ele, fazer o mesmo pedido? Nós vamos agora, né, diante desta audiência, conversar com os líderes, são mais de 300 parlamentares, mais de 60% da Câmara dos Deputados, diversos senadores e senadoras de diferentes partidos, que têm a mesma compreensão que nós, para definirmos que outras medidas iremos adotar, né? Eu também imaginei que quando o ministro solicita que uma determinada matéria saia da turma e vá para o Pleno, que automaticamente ele estaria pedindo pauta. Mas fui esclarecido, inclusive com a gentileza da ministra, de buscar no regimento do Supremo o artigo que diz claramente que há um gesto necessário, formal e exclusivo do relator. Quer dizer o seguinte: solicito que seja colocado na pauta, que seja levado em mesa. E esse ato, este gesto, até agora não foi feito por parte do ministro relator. Como que os colegas possam complementar? Vou falar uma coisa, vou ser breve aqui, porque o nosso deputado Pimenta já foi muito bem. Primeiro, registrar que foi uma reunião muito produtiva. E, atenção, uma reunião de rotina. É rotineiro encontro de parlamentares com o ministro do Supremo e com a presidente do Supremo. E eu saí da reunião satisfeito com a posição da ministra Carmen Lúcia, que se posicionou como guardiã da Constituição e do regimento do Supremo Tribunal Federal. Ela não pode avançar sobre o regimento. E esse aspecto, que foi a pauta que nós trouxemos para cá, da votação do habeas corpus, a minha leitura da reunião é de que, em havendo risco, em sendo iminente a prisão do ex-presidente Lula, a Corte Constitucional, o Supremo, examinará o habeas corpus, já que quando for, no caso concreto, iminente o risco, avançado todos os passos no ambiente do TRF4, haverá oportunidade para que a Corte, o plenário, possa examinar. Até porque nós temos notícia que o relator da matéria já disponibilizou a possibilidade de examinar o habeas corpus e quando houver iminência, risco de prisão do presidente Lula, pela gravidade do tema, eu tenho convicção que antes de se consumar esse fato, o plenário deve examinar o pedido de habeas corpus. Essa é a leitura que eu fiz da reunião. Obrigado. Senhoras e senhores, muito obrigado. Pessoal, eu entreguei para ela e se ela entender, ela deve divulgar. Só pede para eles passarem quais foram os partidos, que a gente tinha 11, o senhor falou 13. É que tem mais o PEN, Bem, PTB, já estava? vamos ver.
O PEN, que o Júnior Barreca foi depois que também manifestou, e o PTB. Foram os líderes do esquecimento. Só para eu entender. A PTB já estava. Um é HC e o outro é a Ação AD. direta. Sim. Ela disse que é a prerrogativa dela colocar na pauta. Sim. E ela não vai colocar. A prerrogativa dela, ela não incluiu na pauta, certo? Sim. O HC depende do relator. Eu também, eu não sou advogado. Porque ela, mas na medida que o relator solicitou que saísse da tudo depois do plenário, ele já não estava pedindo a pauta, eu disse não. Existe uma formalidade que é levar na mesa e dizer, solicito que esse habeas corpus seja. Agora, o tema é o mesmo, né? Não, Tanto da porque não AD, tem repetição geral. mas agora tem uma questão da prisão em segunda O instância. apoio de todos esses partidos foi pro HC. Do Ou Lula. para as duas, para o HC, claramente, pedindo que as duas matérias sejam analisadas. Os ADCs A também. ADC Que haja um também. habeas corpus, mas também que exista uma posição geral Cristalizada, sobre o né? assunto. Agora, no caso da defesa do ex-presidente Lula, apresentou foi pedido de HC. Não HC, entrou com HC. AD. A outra é da OAB. Tá faltando Tá bom, pessoal? Só para confirmar aqui, tinha PT, PP, PR, MDB, PSB, PDT, PTB, Solidariedade, PCdoB, Avante e PSOL. Aí tem o PEN agora, Falta um. faltando um para ser 13. Pessoal, tem Pessoal, então PCdoB. bota 12. Então, até eu checar. PSOL, Sol tá já tem. aqui. PT, PSOL, Rede. Podemos. Avante. Avante Rede. tá aqui também. Então Rede não. bota 12 para Mas vocês calculam cerca de 300 São parlamentares. 306. Tá? E o Senado aí tem Renan, Cátia Abreu, Requião, Ah, eles assinaram pessoa por pessoa também. Armando Monteiro, além dos líderes do PT, Humberto, Lindbergh. Tá bom, líder, obrigada. Fabrício. Fabrício. Vocês acompanharam aí a coletiva do deputado Paulo Pimenta, que veio junto a outros parlamentares numa ação suprapartidária a entregar um documento para Carmen Lúcia, pedindo que seja julgado. Não acabou não, porque eu tô falando que acabou, agora não transmitiu mais nada não. A gente vai finalizando aqui a transmissão e logo mais a gente volta.